A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Servinha de Cristo, que o Senhor possa te abençoar poderosamente aonde quer que você esteja. Vou conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre profecias. E profecias é um tema bastante, digamos assim, contraditórios em determinadas situações e grupos, né, cristãos, aonde há uma vertente que entende que não existe mais profecia. Profecia que eu falo é o dom de profecia. E há outro que acredita que sim, existe. Há um que não acredita e outro que acredita. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho sobre profecia. Em 1 Coríntios 14, se diz assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Primeiro, ele mostra que deve haver uma excelência na execução de todos os dons espirituais. Vale lembrar que todos os dons, seja sinais, seja dons espirituais, seja chamados ministeriais, seja qualquer tipo de ação dentro do cristianismo, ele tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser seguido do Espírito Santo de Deus. Então ele fala que exercei com zelo os dons. Ele está citando os dons que foram derramados, os dons que estão à disposição e que cada um recebe. Mas ele fala, contudo, especialmente. Ele enfatiza um dom, especialmente o dom de profecia. Olha só, nós vemos no versículo 3, entretanto, quem profetiza o faz claramente para a edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Nós vemos que há algo bem profundo e de extrema importância dentro da igreja relacionado à profecia. A profecia ela traz esse sistema de edificação em encorajamento, em edificação e consolação de todas as pessoas que recebem desse dom. Recebem e transmite, né? Então, há uma extrema importância desse dom dentro da igreja, porque vai ajudar pessoas a serem encorajadas, vai ajudar pessoas a serem consoladas e vão ajudar pessoas a serem edificadas. Quando eu falo de extrema importância, não estou tirando ali o Espírito Santo, eu não estou tirando a palavra, eu não estou tirando Deus, Jesus Cristo. Quando eu falo isso, eu estou enfatizando aquilo que eu falei no início. Todos os dons, todos os chamados ministeriais, todo o movimento da igreja, ele deve ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele deve ter como o guia o Espírito Santo de Deus, já que ele é o encarregado ministerialmente de administrar a igreja. Ele veio com esse ministério. Esse ministério é dele, de edificação, de trazer o crescimento para a igreja, de ordenar a igreja, de ensinar, de doutrinar, de convencer. Então, eu não estou tirando o Espírito Santo, mas eu estou falando dentro dos dons. O dom de profecia, ele é muito importante. Ele é muito importante. E Paulo cita no versículo 25 que o dom de profecia, ele revela aquilo que está no coração do homem. Ele torna manifesto o que está no coração do homem. A ponto de essa pessoa que foi revelado, que recebeu da revelação, que foi exposto o seu coração, ele compreender através da profecia que existe um Deus que realmente sonda os corações, que realmente vê aquilo que está no interior do homem, podendo assim trazer luz, podendo assim manifestar, fazer notável aquilo que ele é. Porque o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele prescruta em todas as coisas no nosso interior através do Espírito Santo. Então, ele fala que através dessa manifestação profética, aquele que não cria em Jesus, aquele que não conhecia sobre os mistérios de Deus, ele passa a crer. Por quê? Porque foi revelado o íntimo do seu coração. Então, não apenas posso falar que a profecia ela é algo que revela o coração do homem, mas a profecia também revela
os mistérios de Deus, a vontade de Deus. A profecia, ela também revela através da palavra, da pregação, do ensino da palavra, revela aquilo que está no coração de Deus. Então a profecia, ela não é só em um movimento só. Não é só quando alguém diz, eis que o Senhor te diz, eis que o Senhor manda te dizer. Mas ela é também por meio da palavra. Ela é também por meio de um louvor profético. Há muitas pessoas que manifestam por dons espirituais louvores proféticos, palavras proféticas, tanto em ministração em um púlpito, quanto em louvor, até mesmo em orações. Então, a profecia, ela está presente em vários sistemas de operação do Espírito Santo, porque nós sabemos que tudo é Ele. Está presente em todos os momentos em que vai haver essa transmissão divina, a profecia ela está presente. Então, compreendendo isso, a palavra ela nos dá respaldo de que ela existe, de que a profecia ela não passou, de que a profecia ela continua viva. Sabendo disso, nós vemos as revelações que muitos ainda tiveram, né? Entendimentos. Quando o Senhor Jesus ele conversava com os discípulos e ele observava o íntimo dos fariseus e ele dizia exatamente o que estava no coração dos fariseus ou até mesmo dos discípulos, ele estava ali revelando algo, revelando o coração do homem, trazendo luz àquilo que estava sendo em dúvida, sendo posto em zombaria, enfim. Então, nós podemos perceber que Jesus manifestou esse dom. Nós vemos os discípulos também manifestando esse dom, que também pode vir em visões. Há profecias dentro de visões, há profecias dentro de sonhos, há profecias dentro de orações e línguas e interpretação. Então, como eu disse, ela está presente em vários lugares. E a profecia é exatamente isso, é a revelação do que está no coração do homem, é a revelação do que está no íntimo de Deus. O Espírito Santo, ele vem e ele traz os mistérios dos céus e ele revela aos seus. Ele revela àqueles que têm intimidade com ele, têm comunhão com ele. Isso nós não podemos negar. Então está aí a profecia, a comprovação da profecia. Está aí de forma simples. Porém, nós vemos que muito tem mudado um modo de operar profeticamente. Muitas pessoas não têm valorizado. Muitas pessoas têm pegado a palavra, têm pegado o nome, o peso que tem a profecia, o dom, e têm pervertido. A própria palavra de Deus anuncia, e uma das coisas que Jesus mais cita em seu sermão de Mateus 24, é exatamente sobre os falsos profetas. Nós vemos aqui em Mateus 24, versículo 3, ele diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Ele fala ainda no versículo 10, a partir do versículo 10, nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Então nós vemos Jesus relatando que haveria muitos falsos profetas. Ele já inicia o sermão dizendo: cuidado que ninguém vos engane. Aqui a expressão é seduza, mas é cuidado para que ninguém vos engane. Por que Jesus ele citou isso? Por que no versículo 11 ele cita os falsos profetas que iriam enganar, iriam multiplicar, surgir de montanha e multiplicar as falsas profecias. Falsos profetas, eles multiplicam falsas profecias. E é o que temos visto hoje. É um cenário que temos acompanhado de perto muitos falsos profetas. Muito nós ouvimos falar de que o inimigo, ele copia
aquilo que vem de Deus. Ele não faz nada novo, mas ele copia aquilo que vem de Deus. Principalmente aquilo que pode atrair glória, que pode atrair louvor, que pode atrair adoração. Ele vai se encarregar de copiar para que ele venha transmitir, retirar a glória que é de Deus e transmitir para ele ou para as obras dele. Então, nós podemos perceber que se o inimigo ele tem usado tanto profecias falsas, ilusórias, mentiras, é porque existe, na realidade, a verdadeira. Que é a que vem de Deus, que é a que vem do Espírito, que é a que a Bíblia ensina que existe para a edificação da igreja, para o encorajamento, enfim. Então, muitos falsos profetas têm surgido. E eu vejo muito hoje lives e pessoas, né, que se dizem profetas do Senhor. Quem sou eu para julgar? E ao mesmo tempo, a igreja ela deve compreender que ela tem o dever de julgar cada profecia, porque nós compreendemos também que Paulo, ele diz, olha, o dom de profecia você tem que buscar especialmente por ele, mas, do outro modo, nós também temos que julgar cada profecia que é levantada, que é declarada. Nós temos que julgar, nós temos essa obrigação de julgar. Nós não podemos desprezar de forma nenhuma a profecia. O que nós temos que fazer como cristão? Julgar cada uma delas. Julgar. Então, é isso que o Senhor nos ensina. A julgar. Porém, quem somos nós para julgar a pessoa? A profecia nós podemos julgar. A pessoa, não. Às vezes a pessoa acha que estamos contra a pessoa. Não. Estamos contra a profecia. E nós vemos que, como eu citei, como o inimigo gosta de atrair essa glória para ele. Copiar aquilo que vem de Deus e tentar levar essa glória para ele. Por quê? Um profeta, uma pessoa que se diz profeta, ela é de todas as formas adorada. O falso profeta, ele pode enganar para extorquir. E tem quem dê dinheiro. Ele pode usar da profecia para riquezas, desejos pessoais, para várias atuações. E nisso, o Senhor, ele tem um zelo profundo por tudo que ele traz, por tudo que ele manifesta sobre nós. E por isso ele nos alerta sobre esses falsos profetas, sobre esses falsos mestres que têm tentado tirar, remover a glória de Deus naquilo que é puro, naquilo que é santo e transmitir para aquilo que é mentiroso, para aquilo que é enganoso. Então, diante disso, o Senhor, ele nos ensina que nós devemos julgar exatamente para isso, para não sermos confundidos, para não darmos glórias, para não darmos o louvor, a adoração, aquilo que é mentiroso, aquilo que é falso profeta. Então, o que nós devemos fazer como igreja? Nós vemos muito esse movimento que fala, olha, o Senhor manda te dizer que está abrindo uma porta, que está entrando com salvação na tua casa, que Ele está derramando agora, né, de transformação, de libertação, de renovo, que Ele está mudando o teu cativeiro, que Ele está mudando a tua vida, que Ele está mudando a tua história. Amém. Eu acredito que o Senhor possa falar dessa forma. Eu acredito que o Senhor possa trazer uma palavra de encorajamento, de restauração, como está descrito biblicamente. Eu acredito. Agora, existem princípios da palavra de Deus. O Senhor, Ele trabalha com princípios, com propósitos, com instruções. A Bíblia é o manual. Para que a nossa vida venha chegar ao alvo, nós precisamos desse manual, que é a palavra de Deus. E o que acontece? Muitas vezes nós vemos, o Senhor está chegando com providência, o Senhor está trazendo restauração, o Senhor está mudando a tua vida. O Senhor tem poder para fazer isso? Sim. Mas através de uma palavra profética, de uma declaração? Não.
Como que vem a mudança de vida de uma pessoa? Quando ela se arrepende. Quando ela deixa de negligenciar a obediência, a santidade. Quando ela deixa de viver os seus próprios desejos, aí vem uma mudança de vida. Quando ela permite que o Senhor trabalhe no seu coração, quando ela passa a não andar pelo seu próprio entendimento, mas se apropriar na palavra, quando ela passa a seguir o Espírito Santo de Deus, vem mudança. Porque, por causa dos princípios, eu posso declarar uma palavra profética sobre você. Eu posso declarar prosperidade. Eu posso declarar a paz do Senhor. Eu posso declarar riqueza espiritual. Eu posso declarar uma vida de santidade. Eu posso liberar sobre ti a graça, as riquezas infinitas dos altos céus. Eu posso. Mas pode jamais acontecer na sua vida se você não mudar o seu caminho. Nós não somos o que falamos, o que declaramos. Nós somos o que vivemos. Então, quando nós vemos tantas profecias dizendo Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai te tirar da lama, vai, sim. Mas acima da palavra é necessário que haja a tua transformação e decisão de ser transformado. E decisão de sair do fundo do poço, de sair do fundo da lama, de sair da tua zona de conforto e receber a prosperidade que foi declarada, e receber a paz que foi declarada. Então, existem princípios. E existem muitas pessoas que usam essas palavras, desses métodos, para tocar no emocional de pessoas ingênuas e assim, movida pela emoção, até mesmo declararem, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E saiu ali a profecia, passou-se os dias, continua na mesma vida. Por quê? Por que continua na mesma vida? Porque é necessário sempre estar ouvindo palavra de profética, palavra de encorajamento, palavra de renovação, dentro desse sentido de o Senhor está declarando bênção sobre ti, o Senhor está te trazendo paz, o Senhor está te trazendo renovo. É óbvio que a boca, ela tem poder para dar vida e morte. Sim, quando alguém profetiza isso, claro, ele está declarando sobre a tua vida, mas o poder de realizar as obras de vida eterna, de transformação verdadeira, tem que partir da decisão sua. Tem que partir da sua decisão. O Senhor, Ele revela os mistérios para quê? Para que tu possa crer, para que tu possa entender que Ele sondou o teu coração, que Ele te conhece, que Ele está te dando uma chance de mudança e tu possa se mover dentro disso. A profecia não é para te acomodar, não é para te deixar livre para tu continuar sem orar, sem ler a Bíblia, sem uma vida de consagração, sem uma vida de santificação. Jamais a profecia ela vem nesse intuito. A profecia ela vem no intuito de revelar para que você possa ser consertado. O encorajamento é porque vem um encorajamento? Certamente foi porque houve um momento que você foi quebrado, houve um momento em que você passou por uma consequência até mesmo de um pecado, ou está sofrendo uma transformação, uma transição de vida, em que você precisa realmente ser encorajado a permanecer, a perseverar, né? Mas toda essa ação de encorajamento, ela está seguido e ela está sendo movido exatamente porque você está se esforçando em algo, porque você está trabalhando em algo, porque você está lutando por algo. E esse algo eu posso dizer que é o reino dos céus. Então vem a palavra de encorajamento, para que você venha se sentir seguro de que Deus está observando tudo o que está acontecendo, de que Deus está se movendo, de que Deus continua firme contigo, segurando em tua mão, transparecendo a glória dele sobre ti, transparecendo o amor dele sobre ti. Esse é o intuito da profecia e encorajamento. Também há para edificação, que é onde ele fala o que você precisa fazer, onde ele te exorta a uma vida de santidade, onde ele revela o erro, o pecado. Eu não estou falando que ele vai expor, você traiu isso, não. Onde ele te confronta de uma forma simples e amorosa, onde ele diz, é preciso abandonar o pecado, é preciso abandonar. Ele não vai diretamente ao teu coração, citando o teu nome para te envergonhar. Mas a palavra profética, ela tem a sabedoria de o Espírito Santo tocar e te dizer, é para você, sem que você seja exposta, sem que você seja exposto. Por isso que também é necessária a sabedoria
dentro da profecia, porque ela não vem para envergonhar, ela vem exatamente para edificar. E a edificação, nós recebemos edificação quando nos arrependemos. E não é o dizer, olha, o Senhor está entrando com providência em tua casa, que você está se arrependendo de algo. Não. Quando eu declaro isso, eu estou te abençoando. Amém. Mas, de uma certa forma, eu também estou te acomodando. Quando eu confronto o pecado, quando eu confronto as tuas ações, quando eu confronto o teu sentimento interior, coisas que você nem manifestou que é pecaminosa, mas o Espírito Santo, ele sabe, ele demonstra isso com segurança, somente revelando a ti aquilo que está em oculto, aí você, através disso, pode viver um arrependimento, um conserto, e a vida eterna está chegando para você. Então, o dom de profecia, ele está longe de ser muitas coisas que a gente está vendo hoje. Muito, muito, muito diferente daquilo que o Senhor, ele ensina. Ele fala, e para consolação também. Para consolar. E a consolação, nós sabemos, é quase o mesmo sentido de encorajamento. Mas o consolar, muitas vezes, você perdeu algo, você está numa tristeza, porque você não consegue vencer determinados pecados, porque você tem lutado, porque você tem trabalhado muito em cima de uma responsabilidade, de um peso ministerial, ou seja, de qualquer obra que seja pessoal, seja na família, e você, por algum motivo, muitas vezes acaba enfraquecendo. Aí o Senhor vem e te consola. Mas o consolo do Senhor, ele nunca, o consolo, a edificação, o encorajamento, ele nunca vai te dar a entender que você deve parar de orar, parar de ler a Bíblia e se acomodar apenas em uma palavra. Não. Pelo contrário, a edificação, o encorajamento, a consolação, ela vem exatamente em cima disso. Para te manter firme lutando, para te manter forte pelejando, para te manter fiel, para te manter em oração, para te manter em jejum, para te manter em consagração, para te manter em fidelidade espiritual, para te manter fervoroso. É isso. Ou seja, a profecia bíblica, ela te confronta a cada vez mais mudar, a cada vez mais melhorar, a cada vez mais crescer na graça, no Espírito, no conhecimento, no favor de Deus. Jamais ela vai te acomodar. Jamais ela vai te deixar na zona de conforto, como se tu não precisasse melhorar, como se tu não precisasse mudar as tuas decisões, a tua posição em Cristo Jesus. Jamais ela vem assim. A profecia verdadeira, ela não vem assim. Quem faz isso são os mercenários. Quem faz isso são os falsos profetas que tentam iludir, trazendo essas palavras, tentam mexer no emocional, tentam trazer essas mentiras ao coração do homem para que, iludidos por ela, enganados por ela, a pessoa se torne dependente da revelação daquele falso profeta, do entendimento, do direcionamento dele. Mas o verdadeiro profeta, ele te ensina a entrar no quarto, a buscar a presença do Senhor. Ele te exorta para que você continue crescendo, continue no princípio da obediência, da santidade, continue na renúncia, continue nas obras de fé. O verdadeiro profeta, ele faz isso. Ele te leva a uma vida de santidade. Ele te leva a uma vida de renúncia. Esse é o verdadeiro profeta. Mas aquele que bajula, que tem mel é usado para as mulheres, né? Mas aquele que tem mel nos lábios, você não está recebendo salvação. Você não está recebendo restauração. Você não está recebendo edificação espiritual nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de manifestação. Enquanto você não mudar de vida, e quando eu falo mudar de vida, eu estou dizendo sair da procrastinação espiritual, sair da frieza espiritual, parar de buscar receber uma palavra profética ao invés de consertar o erro que você cometeu, porque muitas coisas que pessoas estão passando hoje é substância, é consequência de erros que cometeram. Aí vão buscar um profeta para revelar, para trazer aquilo que o coração deseja ouvir. Muitos
muitos estão em tribulações, em situações difíceis, desesperadoras, por causa de que não priorizou a palavra de Deus, porque não tem uma vida de intimidade com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de obediência à palavra, não tem uma renúncia para jejuar, para consagrar sua vida ao Senhor, não tem fidelidade com o Senhor. Muitos mentem, falam mal, enganam, trocam Deus por coisas inúteis, aí vivem desesperados buscando revelações. E as revelações que chegam a muitos é esse tipo de revelação. Deus manda dizer que está mudando teu cativeiro, é tudo que a pessoa precisa ouvir. Deus mudar o cativeiro sem mudar a sua vida. Continuando na frieza, continuando na perversidade, continuando na mentira, continuando negligenciando os princípios bíblicos. Muitas vezes é problema no casamento, mas que não quer perdoar, não quer tratar o esposo ou a esposa com honra, com zelo, com cuidado, aplicando a palavra, sendo um homem de Deus, o sacerdote do lar, sendo a mulher sábia que edifica o lar. Aí vai em busca do profeta. Aí o profeta revela: Deus está entrando com providência na tua vida. É tudo que essas pessoas precisam ouvir. Chegou a solução por uma palavra, sem mover um dedo da sua mudança de vida. Não é preciso mudança. Não é preciso renúncia. É só a palavra do profeta. Então muitas pessoas estão vivendo assim. Muitas pessoas estão se movendo nesse sentido. De esperar a palavra do profeta. Se mover nela. Por quê? Porque muitas não querem pagar o preço de ser um seguidor de Cristo. Carregar a cruz. Muitos não querem. Muitos não querem serem escarnecidos, zombados. Alinhar sua vida ao propósito de Deus, à palavra de Deus, não querem, porque requer esforço. Orar na madrugada é pesado. Tirar um tempo de oração, 1 hora, 2 horas, é fardo. Meditar na palavra dá sono, dá dor de cabeça. Eu não entendo, eu não compreendo, é difícil demais. Então veja bem, esses profetas são a solução para essas pessoas. Mas eu digo, enquanto essas pessoas não mudarem de vida, e quando eu falo isso, repito, as suas decisões, um alinhamento espiritual verdadeiro, essas pessoas estão apenas se enganando. Estão achando que estão entrando no reino dos céus. Estão achando que há uma obra espiritual sobre essas vidas. Estão achando que o reino de Deus chegou, que há a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Só que não. Pelo contrário, essas pessoas estão caindo na malha, na rede do próprio engano, da própria condenação. Porque ninguém entra no reino dos céus sem que haja um alinhamento espiritual. Sem que haja uma vida que se manifeste o cristão seguidor de Jesus. Um cristão que segue os princípios. Um cristão que tem como base a palavra, que se move pela palavra. Ninguém entra no reino dos céus apenas por palavra profética sem mudança de vida. Mas todos que herdarão o reino dos céus, eles mudaram sua vida. E automaticamente, veja bem, quando você coloca os princípios da palavra em ação, que você passa a obedecer, que você passa a orar, que você passa a consagrar a sua vida, a jejuar, a buscar os princípios em obediência, a sua própria vida já é abençoada. Veja bem, quando você aplica o princípio da sabedoria da mulher, da esposa, da bíblica, da que a palavra ensina, o seu casamento muda. Não precisa profeta dizer: olha, Deus está trazendo restauração para o teu casamento. A restauração está quando você passa a obedecer a palavra, quando o seu esposo passa a obedecer a palavra. Ah, os meus filhos, entra com provisão na vida dos meus filhos. Os meus filhos da mesma forma. Eu sou um exemplo para os meus filhos. Se eu, sendo exemplo para os meus filhos, eles ainda assim, um exemplo bíblico, um exemplo de santidade, um exemplo de obediência, um exemplo de temor, e mesmo assim eles não quiserem viver a verdade em Cristo, mas eles terão o testemunho e eles se entenderão com Deus. Mas a restauração, ela parte desse princípio de transformação pessoal e de mover a palavra de Deus no testemunho.
no meu testemunho, no seu testemunho. Preciso de uma graça financeira, mas tu não aplica os princípios. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28, que quando a gente trata de obedecer a palavra de Deus, ele diz: bendito será o celeiro, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o teu gado, bendita será a tua entrada, a tua saída, bendito será, enfim. Nós vemos que há uma bem-aventurança, prosperidade, riquezas espirituais, lares transformados, vidas transformadas. Por quê? Porque o profeta falou? Não, porque você obedeceu a palavra. Entende? Porque você obedeceu a palavra. Quando você obedece a palavra, o teu casamento muda. Quando você obedece a palavra, os teus filhos mudam. Quando você obedece a palavra, sua vida muda. Quando você obedece a palavra, você se torna cada vez mais apto a edificar outras vidas externamente. Você se torna capacitado para viver uma vida ministerial. Aquilo que era travado, aquilo que era destruído, aquilo que era levado à condenação, pela obediência e a prática da palavra, pelo mover do Espírito Santo na sua vida, pela sinceridade do seu coração, pelos princípios aplicados, tudo isso muda. Tudo isso é transformado. Entende? Então, quando você vê alguém declarar: olha, paz está entrando na tua casa, olha, teu casamento, eu estou vendo agora teu casamento sendo restaurado, é nessa noite, é nessa hora, é nessa manhã, é agora que o Senhor está entrando com providência. Eu creio que o Senhor pode restaurar, mas eu creio que a restauração vem quando eu começo a mover a minha vida na obediência e na santidade. Não tem como não se mover se eu não agir assim. Agora, se eu ouvir dizer: o Senhor está entrando com providência hoje na tua casa, na tua vida, no teu casamento, e tu continua sendo uma mulher briguenta, tu continua sem obedecer a palavra, exigindo, querendo as coisas do teu jeito, sendo orgulhosa, sem respeito, querendo ser superior ao esposo, querendo fazer as coisas do teu jeito, pelas tuas próprias mãos. Agora, nesses termos, nunca haverá uma bênção espiritual sobre o casamento, sobre a família. Não haverá restauração. Não existe restauração numa família, numa casa, sem antes primeiro restaurar os princípios da palavra. Então entenda, não caia na armadilha do inimigo. A profecia existe, como eu citei. A profecia existe. Eu vejo muitos homens e mulheres de Deus anunciando profecias que realmente têm acontecido, que realmente têm se realizado, profecias pessoais, profecias para igrejas, de alerta, de testemunho, e tem acontecido. Mas entenda, nem todas vêm de Deus. Nem todas transmitem o que devem transmitir. E eu falo isso com propriedade. Então, fique alerta. Fique alerta. Não se deixe enganar. Jamais haverá restauração, transformação em casa, família, vidas, se primeiro não houver a restauração na palavra. Se primeiro não houver a restauração na obediência, a restauração no ouvir e seguir o Espírito Santo. É um princípio. Deus não muda esse princípio. Não há nenhum outro tipo de restauração senão esse, que tem que passar por essa fase de obediência, de busca, de renúncia, de consagração. Não tem outro. Você pode declarar a palavra que for, você pode procurar o profeta que for, você sempre vai andar no mesmo ciclo. Nada vai acontecer. Quando realmente você se alinhar, aí sim, as bênçãos começam a surgir. As bênçãos começam a vir. Vão começar a fluir por causa da sua vida em obediência. Vai abrir portas para que o seu casamento venha ser restaurado. Vai abrir portas para a sua vida financeira ser transformada. Vai abrir portas para que haja milagres na sua família, milagres na sua vida, para aquilo que você deseja, que você pede em oração,
que você suplica, para os momentos de tribulação, vai haver alívio, vai haver restauração, vai haver renovo. Isso na prática da palavra. Pela orientação do Espírito Santo em seu coração, você seguindo, você vivendo, você andando em temor, aí sim, a obra de Deus acontece. Então, identifique. Estou te mostrando como identificar um profeta de Deus e um falso profeta. Hoje, eu posso estar trazendo essa palavra para você e ela ser uma revelação ao teu coração. E ela ser uma profecia sobre ti a respeito do que está aí dentro do seu coração. Talvez possa ser uma dúvida que você tinha. Talvez você possa ter pedido uma direção de Deus. E hoje eu posso estar sendo esse canal de bênção para você. Amém? Então, é isso. Posso ter parecido repetitivo tudo aquilo que falei, mas é necessário. É necessário para que você guarde. Guarde na sua mente e guarde no seu coração. Então, que o Senhor te abençoe. Fique esperto, em nome de Jesus. Não se deixe enganar. Não pense que existe um atalho para que a sua vida mude, para que seu casamento mude, para que sua família mude, sem que haja essa obediência, sem que haja renúncia. Não existe atalho. É simplesmente esse o método para que tudo se resolva. Obediência, que gera frutos, dentre eles santidades e bênção. Amém? Fica na paz.